Oi, pessoal. Eu disponibilizei para vocês a solução da nossa V1, mas de qualquer forma eu queria gravar esse vídeo para fazer os comentários, né, a respeito dessas soluções. Bom, então vamos lá. Então, na primeira questão a gente tem um código, em seguida eu tenho alguns itens, né, fazendo algumas perguntas em relação a esse código. Bom, então um comentário rápido sobre esse código a respeito do que ele faz na prática, né? Esse código a gente já conhece, tem um dos nossos primeiros slides. E o que ele faz basicamente é inverter os valores das variáveis x e y. Né? Eu tenho aqui declaradas três variáveis, x, y e z. Na linha 2, o usuário digita valores para x e y. E o que essas três linhas seguintes fazem é inverter os valores de x e y. Então o valor de x termina com o de y e o de y termina com o de x. Ou seja, na hora que o printf x e y é executado na linha 6, então esses valores de x e y estão invertidos em relação ao que o usuário digitou no início. Ó, veja como é que acontece isso. Ó. O z recebe o x, em seguida o x recebe o y. Na hora que o x recebe o x já fica com o valor de y e perde o valor que ele tinha, né? Mas em seguida o y recebe o z. E o z tinha o valor original de x. Então na prática o y recebe o valor original de x. Ou seja, nesse momento x e y trocam de valor. E aí o printf vai exibir esses valores de x e y originalmente trocados, né? Então o que aparece na tela são números trocados em relação ao que o usuário digitou. Se o usuário digitou, por exemplo, 1 e 2, aparece 2 e 1. Bom, então dito isso, a gente pode resolver os itens com mais facilidade. Então no item A eu digo assim, bom, a questão diz assim, cada item a seguir informe os valores exibidos pelo printf, no caso de, aí no item A, o usuário digitar os números 4 e 4 para o scanf. Então se ele digitar 4 e 4, a gente já discutiu aqui que os valores vão ser invertidos, então ele vai aparecer, no final das contas, 4 e 4 mesmo. Usuário digitar os números 2 e 5 para o scanf. Bom, como ele inverte, aparece depois os valores 5 e 2. Bom, a terceira diz assim, a linha 3 ser substituída por z igual a x mais y. E o usuário digitar os números 2 e 5 para o scanf. Bom, então aqui é uma questão um pouquinho mais... Né, tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque nesse caso aqui o z da linha 3, ao invés de receber x, vai receber x mais y. Então neste caso, ó, o que acontece? O usuário digitou 2 e 5, né? 2 para x e 5 para y. O z vai receber a soma, então o z recebe 7. Né? 2 mais 5, 7. O x recebe o y, mas o y era 2, o y era 5. Né? Então o x recebe 5. E depois disso, o y recebe o z, né? Sendo que o z era 7. Né? O z foi calculado como 7 no início. Então, z recebe a soma, x mais y que é 7, x recebe o y que é 5, e o y recebe o z que é 7. Então, x acaba com 5 e o y acaba com 7. Na hora que eu mostro, portanto, x e y, aparece 5 e 7. Tá bom? Então, esse seria o comentário que eu queria fazer em relação à questão 1. Vamos para as outras. Questão 2. Bom, na questão 2 eu tenho assim. Uma aplicação financeira possui rendimento de 1% ao mês. Escreva um programa que leia o valor inicial do depósito nesta aplicação feita por um investidor. Em seguida, o programa deverá mostrar na tela o valor do saldo da aplicação ao final de cada um dos 6 meses seguintes, considerando que não houve novos depósitos. Então vamos ver aqui, ó, o usuário digita o valor do depósito inicial, né? Então escreva um programa que lê o valor inicial do depósito, então isso é o que o usuário vai digitar, e o seu programa tem que informar em seguida para cada um dos próximos 6 meses o saldo desses meses. Então, para cada saldo, você precisa calcular esse rendimento de 1%. Bom, como são só 6 meses, dá para a gente fazer esse trabalho sem o uso de alguma estrutura de repetição, né? No caso for, dá para fazer na mão mesmo, e a intenção da questão 2 era isso mesmo, né? Você usar só os comandos básicos, sem usar aqui nem if nem o for. Então veja o que eu fiz. Declarei aqui uma variável saldo, em seguida pedi para o usuário digitar o valor do depósito inicial, o qual eu coloquei na variável saldo.
Bom, então a minha estratégia vai ser a seguinte: para cada mês, eu vou atualizar o saldo antes disso. Então, o saldo recebe, então, né, no final do primeiro mês, né? O saldo vai receber o saldo vezes 1,01. Isso quer dizer que o saldo, né, aumentou em 1%. Esse é aquele cálculozinho tradicional que a gente tem feito para, né, fazer o aumento percentual de uma determinada variável. Então, saldo recebe o saldo vezes 1,1. É a mesma coisa de saldo recebe saldo mais saldo vezes 0,01. Né? Ou seja, ele acrescenta mais 1%. E aí o mês 1 eu só faço exibir esse saldo. Faltou aqui o... Posso até corrigir agora, faltou o porcento D. Deixa eu corrigir nos outros. Opa, desculpa, porcento F, né? Na verdade é um número real. Porcento F. Bom, os demais cálculos são os mesmos. Então, em seguida eu vou fazer saldo igual saldo vezes 1,01, ou seja, ela aumenta mais 1%. Aí o mês 2 vai ser esse saldo já atualizado. E assim vai. Você vê que para cada mês eu faço essa atualização até chegar no mês 6. Né? De forma que aí eu vou ter essa variável saldo, ela sempre atualizada, né? Para cada mês eu sempre atualizo. No final, a variável saldo vai ter o saldo ao final dos 6 meses. E de novo aqui, né? É o F. Bom, então vamos lá. Então, esse seria o comentário da questão 2. Vamos para a questão 3. Bom, na questão 3 eu tenho assim. Em um jogo de boliche, de 2 jogadores, jogador 1 e jogador 2, cada jogador arremessa a bola 2 vezes. Os critérios para definir o vencedor são os seguintes. O vencedor é aquele que derrubar mais pinos, considerando os 2 arremessos de cada um. Se houver empate nos pinos derrubados pelos jogadores, o vencedor é aquele que derrubar mais pinos em seu primeiro arremesso. Se houver empate nos pinos derrubados pelos jogadores e nos pinos derrubados no primeiro arremesso de cada um, o jogo é considerado empatado. Escreva um programa que leia as quantidades de pinos derrubados nos 2 arremessos de cada jogador. Em seguida, o programa deverá informar qual jogador vencedor, 1 ou 2, né? Ou se houve empate. Bom, fiz o seguinte, declarei variáveis para os pinos derrubados pelos 2 jogadores, então a nomenclatura que eu usei foi a seguinte, ó, arremesso 1, jogador 1, arremesso 2, jogador 2, arremesso 1, jogador 2, arremesso 2, jogador 2. Depois, pontos 1 e pontos 2, para me ajudar a calcular a pontuação de cada jogador. A pontuação de cada jogador nada mais é do que a soma dos pinos que eles derrubaram nos seus arremessos. Bom, aí vou pedir aqui inicialmente os pinos derrubados pelo jogador 1, né, nas suas 2 jogadas. O usuário digita, né, scanf A1J1, A2J1. Em seguida já calculo sua pontuação. A pontuação, como eu disse, do jogador 1 nada mais é do que a soma dos seus pinos derrubados. Repito o procedimento para o jogador 2. Né, leio aqui A1, J2, A2, J2 e calculo sua pontuação da mesma forma. Soma dos pinos derrubados. Bom, o desafio da questão é exatamente montar o comando F. O comando F é quem vai decidir, a partir dos critérios já definidos no enunciado, quem é o vencedor. Bom, quando é que o jogador 1 vence? Ele vence de uma de 2 formas. Ou ele tem a pontuação maior, ou seja, ele derrubou mais pinos. Se pontos de 1 for maior do que pontos 2, é porque o jogador 1 é vencedor. Ou então, e aí incluir aqui o operadorzinho de ou, né, para verificar a outra condição. A outra condição é eles terem a mesma pontuação, mas o jogador 1 derrubou mais pinos na primeira jogada. Então A1J1 maior do que A1J2. Então se uma dessas 2 coisas acontece, o jogador 1 é vencedor. Se não, né, próxima condição. Repito o mesmo processo, só que agora em relação ao jogador 2, verificando se foi ele o vencedor. Se não, se pontos 2 maior que pontos 1, ou pontos 1 igual a ponto 2, e o arremesso 1 do jogador 2 maior do que o arremesso 1 do jogador 1, então nesse caso o jogador 2 é o vencedor. Em caso contrário, né, o else considera as situações de empate. Né? Se não ocorreu o primeiro if, nem ocorreu o else if, então o que acontece aqui? Aconteceu o empate, segundo os critérios. Tá bom? Então seria esse comentário da questão 3. E a gente parte agora para a última questão. Questão 4, que diz assim. No parcelamento de compras no Magazine da Luzia, cada
parcela custa R$10 a menos do que a parcela do mês anterior. A parcela inicial é sempre um múltiplo de 10. E a última será, portanto, sempre 10. Por exemplo, se a parcela inicial é 80, os valores das parcelas seriam parcela 1, 80, né? Parcela 2, 70, e assim vai diminuindo de 10 em 10 até que a última parcela, que é a parcela 8, vale 10. Bom, escreva um programa que leia o valor da parcela inicial da compra e exiba os valores de todas as parcelas da forma como foi mostrado no exemplo. Tá certo? Então, o seu programa vai pedir simplesmente, somente o valor da parcela inicial, e aí o seu programa tem que relacionar as demais parcelas do jeito que mostrei aqui no exemplo, né? Parcela 1, parcela 2 e assim vai. Bom, então foi o que eu fiz. Eu declarei uma variável referente à parcela inicial e uma variável referente à quantidade de parcelas. Eu vou calcular essa quantidade de parcelas para que essa variável seja utilizada no meu for, né? Na hora que eu montar o meu for, eu preciso definir a quantidade de repetições, e a quantidade de repetições do meu for é a quantidade de parcelas. Então eu preciso calcular essa quantidade de parcelas. Mas note que essa quantidade de parcelas ela é bem simples de calcular. Como as parcelas são múltiplos de 10, o valor da parcela inicial dividido por 10 é exatamente o valor da quantidade de parcelas. Né? Então, no caso aqui do exemplo, 80 era a parcela inicial. Como ele vai perder de 10 em 10, então 80 dividido por 10, eu vou ter 8, que é o número de parcelas. Então, a quantidade de parcelas é simples de calcular. Eu vou acrescentar aqui a variável i, que eu havia esquecido, mas a gente coloca agora. Bom, então, a parcela inicial é a variável, a variável inicial é a variável que recebe o valor da parcela inicial, e dessa forma, a primeira coisa que eu faço aqui é pedir para o usuário esse valor. Né? Digite a parcela inicial, o usuário digita, né? Pega aqui a parcela inicial, calcula a quantidade de parcelas daquela forma que eu comentei agora há pouco, inicial dividido por 10, e em seguida já posso montar meu for. Então, meu for é bem curtinho aqui, ó. O código em si é bem curto. O meu for, né, varia de 1 até a quantidade de parcelas. Aqui, inclusive, eu chego na quantidade, menor ou igual, aumentando as parcelas de 1 em 1. Bom, em seguida, a parcela 1... Bom, então, prosseguindo aqui, ó. A parcela inicial é 1, né? A quantidade de parcelas aqui é o meu limite. Então, vamos lá, vamos ver se essa continha que a gente fez aqui vai dar certo. Então, olha só o que foi que eu fiz. Então, cada linha do meu resultado tem que ter, né, a palavra parcela, depois o número da parcela, 2 pontos e o valor da parcela. Aqui eu fiz assim, como eu declarei o valor como sendo inteiro, então ele não mostraria as casas decimais. Então eu forcei aqui para aparecer o 00, né, para ficar parecido com o resultado que eu preciso. Número e 00. Seriam os centavos aí que vai ser sempre 0. Bom, então quando o i for igual a 1, ele mostra na tela parcela i, que é 1, e o valor da parcela seria o inicial, o valor inicial menos... Bom, e é 1, né? 1 menos 1, 0 vezes 10 dá 0, então a parcela 1 é a própria parcela inicial, que é para ser dessa maneira, né? Quando i for igual a 2, ele mostra parcela, aqui é o i, né? Ele mostra aqui é o i, 2 pontos e o valor da parcela. Que valor seria esse? Bom, inicial menos 2 menos 1 é 1 vezes 10, 10. Então seria o inicial menos 10 reais, que é exatamente o valor da segunda parcela, né? Que se a parcela inicial fosse 80, a segunda seria 70. E assim vai. Cada valor de i que vai aumentando, ele vai reduzindo o valor da parcela, porque esse pedaço da expressão aqui é 10 vezes o valor do i menos 1, né? Então, esse valor vai aumentando, então o valor da parcela vai diminuindo. Tá bom? Quando chegar na última parcela, que é a quantidade total de parcelas, a quantidade total de parcelas menos 1 vezes 10, aí você vai tirar isso do inicial, vai sobrar só os 10 reais. Por exemplo, se a quantidade fosse 8, 8 menos 1, 7 vezes 10, 70. O inicial é 80, 80 menos 70 seria os 10. Tá bom? Então, seria esse o comentário em relação à questão 4. Tá certo? Qualquer dúvida a gente conversa depois, presencialmente, na próxima aula, tá bom? Então, até lá.